além do louvor. Há quem diga que muitas vezes a adoração ela só começa quando o louvor acaba. Porque depois do louvor que nós revelamos de fato se somos verdadeiros adoradores ou não. A adoração tem a ver com entrega, a adoração tem a ver com rendição, mas como é maravilhoso nós nos derramarmos, louvando a Deus com sinceridade e inteireza de coração, que jamais Ele nos roube a alegria de estarmos na casa do Senhor, adorando a Deus juntamente com a sua igreja. Não há nada melhor, não há nada que nos dá mais prazer e alegria do que de fato adorar a esse Deus que nos comprou, nos lavou com o seu sangue e nos colocou em sua casa para nós nos servirmos até que Ele venha, onde para sempre nós estaremos o adorando, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento, sem nenhum inimigo interno ou externo, porque seremos inteiramente dele para o servirmos para sempre. Amém, igreja? Gostaria de convidar a igreja do Senhor para nos abrirmos a nossa Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Por algum tempo tem servido de trilho para que nos convençamos e já meditando na palavra do Senhor. Filipenses, capítulo número 13, vamos ler apenas 2 versículos. Então, nós extrairemos mais uma vez o tema da nossa mensagem. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Estamos lendo um amém. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Perda. Por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi. Você também perdeu? Eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Temos dito e falado, nos esforçado para viver esta verdade. A verdade é que fomos chamados para adorar a Deus e buscar a Deus até que nada mais nos importa. Existe um padrão de busca exigido por Deus. E Deus exige que aqueles que decidirem o buscar, o busquem de todo o coração, com o coração inteiro, sem que nada mais importe, sem que não haja espaço que não seja preenchido pelo Senhor. Deus, Ele exige a nossa busca. E quando decidimos buscar a Deus, nós lidamos com alguns inimigos, sejam eles internos, sejam eles externos. Algumas coisas podem suprimir, algumas coisas podem tentar atrapalhar ou nos tirar do propósito de buscar ao Senhor. E nós ouvimos algumas coisas, o entretenimento, aquilo que muitas vezes é lícito, mas também pode nos embriagar. Nós aprendemos um pouco como vencer esses desafios, mas eu gostaria de focar em uma única pergunta esta noite. Por que Deus exige a nossa busca? Por que Deus
Deus ele seria tão exigente, será que Deus não estaria exigindo demais? Porque Deus estaria tão interessado em que nós o colocássemos em primeiro lugar, assim desta forma, ao ponto de Paulo dizer: eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. Porque ele tem que ser o mais importante para cada um de nós? Porque Deus ele tem que ser tão importante ao ponto de todas as coisas perderem a sua importância? Porque Deus exige assim amor total, um amor total e nada menos do que isso. Deus não aceita menos do que o amor total. Não é à toa que o maior mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Devemos buscar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive, nós devemos buscar a Deus acima das nossas necessidades mais básicas. Será que essa não seria uma exigência muito grande? Deus, Ele nos ensina a buscar o seu reino, a buscar a Deus mais do que o alimento que nós comemos, mais do que a água que nós bebemos, ou mais do que a roupa que nós vestimos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 que nós não deveríamos nos preocupar acerca do que comeríamos, acerca do que beberíamos, ou acerca do que vestiríamos. Isto são necessidades básicas para o ser humano. Jesus disse: se você buscar o meu reino em primeiro lugar, não em segundo, em primeiro lugar, não em segundo ou terceiro, se vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, todas estas coisas, todas estas necessidades serão supridas. Devemos estar mais preocupados em buscar a Deus do que estamos preocupados em comer, beber ou vestir. O nosso negócio deve ser buscar a Deus. Se trabalhamos e lutamos por um mantimento, não é que o nosso negócio seja trabalhar. O nosso negócio é o Senhor. E nós trabalhamos apenas para sustentar o nosso negócio. Meu negócio não é trabalhar. Eu só trabalho para sustentar o meu negócio. O meu negócio é conhecer a Cristo e a sublimidade do seu poder. À primeira vista parece que Deus ele está exigindo demais dos seus filhos. Mas entender o porquê Deus é tão exigente, de certo ponto de vista, facilita a nossa entrega, facilita a nossa motivação em buscá-lo. E buscando a Deus, nós desfrutaremos do melhor benefício desta rendição ao Senhor. Devemos colocar Deus acima de toda e qualquer suspeita. Devemos buscar a Deus sem nenhuma desconfiança. E para isso é necessário entender o porquê Deus ele seria tão exigente. Porque se decidimos buscar a Deus, nós precisamos saber que para buscá-lo, isso nos custará absolutamente tudo. Quanto custa o reino de Deus? Jesus deixou bem claro, sempre deixou bem claro, que pertencer ao reino de Deus, ou para pertencer ao reino de Deus, há um custo, há um preço a ser pago. Embora a salvação ela seja pela graça, ela não é de graça. Ela nos custa alguma coisa. O reino de Deus nos custa absolutamente, inteiramente tudo. É por isso que só podemos buscá-lo se for de todo o coração, ou até que nada mais importa. A graça é um favor imerecido, ninguém merece a salvação, mas ela não é sem custo. A salvação é um custo. E o reino de Deus nos custa tudo o que somos. O reino de Deus nos custa tudo o que temos, nossos planos, nossa vontade, nosso tempo, nosso orgulho, nosso conforto. E se você quiser aumentar o tamanho da lista, custa também. É uma troca que nós fazemos.
Nós deixamos o nosso reino para fazer parte do reino dele, para pertencer ao reino dele. Mas o mais bonito de tudo isso é que, apesar de nos custar tudo, é algo que nos custa com alegria, porque é um tesouro infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos deixar para trás. Ainda que nos custe tudo, nós damos e entregamos com alegria, porque nós entendemos a preciosidade que é pertencer a este reino. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que alguém encontrou esse tesouro e vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde se encontrava esse determinado tesouro. O reino dos céus também era semelhante a um homem que saiu para procurar pérolas, para negociar pérolas, e ele encontrou uma pérola de grande valor, e ele vendeu tudo. Quem sabe quantas pérolas ele tinha, mas ele foi capaz de vender tudo para comprar aquela pérola. Mas eles faziam isso e faziam com alegria. E a Bíblia não está dizendo que nós compramos a nossa entrada no reino de Deus. É bom que nós entendamos isso. Não é que nós compramos a nossa entrada no reino de Deus, mas Jesus deixa claro para nós que, apesar de nós não comprarmos a nossa entrada no reino, há um custo e nos custa absolutamente tudo. Na verdade, no reino de Deus você não compra nada, tudo é pela graça. Mas a realidade é que só fazem parte do reino de Deus aqueles que foram comprados. Você entende isso? O reino de Deus nos custa absolutamente tudo, não porque nós compramos a nossa entrada no reino, mas porque para entrar no reino é necessário reconhecer que nós fomos comprados. Não se trata de você comprar, mas se trata de você se deixar ser comprado por Cristo. É por isso que o reino de Deus nos custa tudo. A redenção pode ser vista como uma transação comercial ou um ato de compra. É por isso que a Bíblia diz que o cordeiro, ele é digno de pegar o livro, de abrir os selos, porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fomos constituídos reino e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Por causa de Adão, o homem foi escravizado pelo pecado e seguia a Satanás rumo afora, seguindo o curso desse mundo. Quando a Bíblia fala de curso, ela está se referindo a uma fila de escravos acorrentados, como em uma fila indiana, um após o outro, seguindo o seu possuidor ou o seu conquistador. Mas Jesus, quando derramou o seu sangue ali na cruz, ele nos comprou do poder do pecado, nos comprou do senhorio de Satanás e nos libertou e nos colocou na direção certa, se nós quisermos seguir a Cristo. E o reino acabou nos custando tudo, porque nós reconhecemos que fomos comprados por Deus. E as Escrituras nos revelam que a moeda para este pagamento, a moeda pela qual nós fomos comprados, é o precioso sangue do nosso Redentor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse que não foi mediante a coisa perecível como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vida inútil, esta vida inútil que nós herdamos de Adão, mas nós somos comprados pelo seu precioso sangue. Jesus derramou o seu sangue e ele apagou a nossa dívida de pecado, colocou um saldo glorioso na nossa conta, e agora nós temos liberdade de servir, adorar e buscar ao Senhor com todo o nosso coração. O pecado não mais nos domina, nós temos liberdade de viver para Deus, porque nós somos comprados e pertencemos a Ele. E o fato de sermos comprados por Deus faz dele o nosso dono,
faz de nós a sua propriedade. Se Deus ele nos comprou, nós pertencemos a Ele e somos propriedade deles. O apóstolo Pedro ainda disse na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, que nós somos geração eleita. Olha o motivo pelo qual nos comprou: para fazer de nós geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Andávamos em trevas, estávamos em escuridão, escravizados pelo nosso entendimento, mas Jesus nos libertou, nos trouxe a luz para que pertencêssemos exclusivamente a Ele. E se nós pertencemos a Ele, nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós não temos mais vontades, entregamos a eles os nossos sonhos, tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele falando acerca da imoralidade, que deveríamos nos livrar dela, ele diz que somos templo e morada do Espírito Santo e que fomos comprados por um bom preço. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque foram comprados por bom preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Será que todos nós compreendemos isso? Quantos pertencem ao Senhor? Quantos reconhecem que fomos comprados por Ele e pertencemos a Ele? Aleluia! A provisão de salvação é recebida pela fé. Porém, a fé ela tem uma confissão. É uma declaração verbal. É a confissão de que Cristo é Senhor. Só é salvo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas aquele coração que crê, ele também confessa. O coração que crê é necessário confessar com a boca, a fim de receber a salvação. A Bíblia diz em Romanos 10 e 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Levantar a mão, dar um sinal, vir aqui na frente, receber a oração, descer as águas do batismo, confessar para todo mundo que pertence a Cristo, não é uma invenção humana, é uma ordem bíblica e é uma condição dada por Deus. Porque no versículo 9 a Bíblia diz que se com a boca confessar Jesus Cristo como? Se com a boca confessar Jesus Cristo como? Senhor. Se com a boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Os irmãos estão entendendo o custo que há em sermos salvos? Não é que nós compramos a nossa salvação, mas é termos a convicção, certeza e o reconhecimento, é viver de igual modo como se tivéssemos que de fato fomos comprados pelo Senhor. Éramos escravos do pecado, porque pertencíamos ao pecado, mas agora nós pertencemos a Deus. Temos um novo Senhor. Não somos mais escravos do pecado, mas recebemos a liberdade de servir a Cristo. E aquele que confessa a Jesus Cristo não como Salvador, mas aquele que confessa a Cristo como Senhor, este recebe a salvação de Deus. O Jesus Salvador não é o objeto da nossa confissão, é o resultado da nossa confissão. O objeto da nossa confissão é
Senhor. Nós não confessamos a Jesus Cristo como Salvador, porque a salvação é o resultado daquilo que nós confessamos. E salvos são aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor. Os irmãos estão entendendo? Seremos salvos se cremos e reconhecermos e declararmos que Jesus é o nosso dono, declararmos que é a Ele que nós pertencemos, declararmos que é Ele que tem o poder de decidir a nossa vida, declarar que nós não pertencemos a nós mesmos e sim a Ele. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso possuidor, Ele é o nosso proprietário, Ele tem total controle sobre nós, Ele é o soberano que nos governa. É esse reconhecimento que nos garante a salvação. É essa fé que nós devemos ter. A fé, ela exige uma declaração. E ao confessar que Jesus é Senhor, nós estamos reconhecendo o direito que Ele tem. Ele tem direito de ser o nosso dono. E a consequente condição disso é nós sermos a sua propriedade. No momento que nos curvamos ao Senhor de Cristo, reconhecemos Ele como nosso dono, estamos desistindo de possuir qualquer coisa, ou mesmo de ser senhores de nós mesmos. Quando declaramos que Jesus é Senhor, nos curvamos ao seu senhorio, nós desistimos de pertencer a nós mesmos ou de possuir qualquer outra coisa. A única forma de eu e você entrarmos no reino de Deus é mediante a esse reconhecimento. Não existem duas opções de cristianismo. Uma que você entrega o que quer e quando quer, e a outra em que você entrega tudo. Não. Ou você entrega tudo quando Ele quer e o quanto Ele quiser. E eu digo a você que Ele quer tudo e Ele quer agora. Ou não pertencemos a Cristo. Deus não precisa ser Senhor sobre nós. Ele não necessita de nós como seus servos. Não. Nós é porque precisamos estar debaixo do senhorio da vontade dEle. Pertencer a Cristo nos custa absolutamente tudo. Você entende o quanto custa entrar no reino de Deus? Quanto custa o reino de Deus? Às vezes nós pensamos ou podemos pensar que o senhorio de Deus sobre a nossa vida é uma exigência dele para nos controlar. Por isso muitos recuam. Mas na verdade, Deus ele não precisa de nós para ser Deus. Somos nós que dependemos totalmente dele. E estar debaixo do seu senhorio é o lugar mais seguro que nós podemos estar. O lugar mais seguro onde nós podemos viver é debaixo do senhorio de Cristo. Deus em nós, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Deus é autossuficiente, nós somos dependentes. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 17 que Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, mas é Ele mesmo que nos dá a vida, nos dá o fôlego, nos dá a respiração e tudo mais. Todas as coisas, em todas as coisas, nós dependemos de Deus. Ele não precisa de nada. Ele não precisa daquilo que vem das nossas mãos, mas nós dependemos inteiramente daquilo que vem das mãos do Senhor. Deus ele nos criou e Ele não depende da sua criação. Ele não depende do nosso serviço. Não é o nosso serviço que sustenta a Deus, é Ele que nos sustenta. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Jesus disse que Ele é a videira e que sem Ele nada nós podemos fazer. Jesus nos mostra que sem Ele não conseguimos frutificar, não conseguimos viver plenamente, não conseguimos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E submeter-se ao Senhorio de Cristo é reconhecer que precisamos dele em tudo.
O senhorio de Cristo é o caminho para a salvação. Servir a Cristo é a condição para que nós sejamos salvos. Salvos são aqueles que pertencem a Jesus. Por isso a Bíblia diz: se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É necessário reconhecer a Cristo como Senhor. Isso é essencial para a nossa salvação. Não é apenas um título, não é apenas um pronome pessoal de tratamento. Nós não chamamos Jesus de Senhor porque nós o respeitamos, assim como nós respeitamos o nosso Pai ou alguém que é superior a nós. Não, nós chamamos Jesus de Senhor em rendição voluntária à sua vontade. Submeter-se a Cristo é um privilégio. É um privilégio que somente os salvos podem desfrutar. Estar debaixo do senhorio de Deus jamais será um peso. É algo glorioso que nós fazemos, na consciência de que Deus não precisa de nós como servos. Somos nós que precisamos dele como Senhor. Às vezes, por uma falha em nossa forma de evangelizar, nós acabamos dando a entender que Deus é quem está à nossa procura, como se Ele fosse o real necessitado, quando o miserável de fato sou eu, quando na verdade eu é que preciso do Senhor, quando na verdade sem Deus não teríamos vida, sem Deus nada nós podemos fazer. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus ele não precisa. Neste lugar que Ele quer ocupar a nossa vida, onde devemos buscá-lo até que nada mais importa, não é uma necessidade dele, é algo que nós é que temos necessidade, é para o nosso próprio bem. E confiar em Deus nos traz esta segurança. É necessário entender que Deus ele não é carente. Deus ele não tem problema de autoestima. Deus não sofre com o ego inchado. Ele não está cheio de necessidade nenhuma. Ele é completo e ele é absoluto em si mesmo. Deus não nos manda buscá-lo como namorado ciumento, querendo satisfazer o seu capricho, mas ele nos manda buscá-lo como um mar pediria ao peixe se ele pudesse: permaneça em mim para que você tenha vida. Deus nos manda buscá-lo como Deus que diz: busquem em mim e vocês viverão. Está escrito lá em Amós capítulo 5, versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Só tem vida quem decide buscar a Deus. Só é possível viver se buscarmos a Deus. E no dia que deixarmos de buscar a Deus, não teremos a vida. A Bíblia diz que o salmista declarou no Salmo 63, verso 1: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim como a terra exausta e sem água necessita de água, eu anseio por ti. Lá em Atos capítulo 17, a Bíblia diz que foi para buscarmos ao Senhor que nós existimos, porque Ele é quem tem a vida para dar e conceder a cada um de nós. O Senhor não necessita do nosso amor, o Senhor não necessita da nossa atenção, o Senhor não necessita que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida, tampouco precisa da nossa adoração ou da nossa obediência.
Quem precisa estar nesse lugar somos cada um de nós. É para o nosso próprio bem que Deus nos ordena que nós busquemos. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, ou seja, do nosso coração inteiro, sem que haja espaço algum para qualquer outra coisa a ser preenchida, a não ser pelo Senhor, é para que nós estejamos livres dos ídolos que tentam nos roubar da presença do nosso amado Senhor. Sempre haverá outros senhores tentando alcançar o domínio do nosso coração. Porém, se nós decidimos buscar o Senhor, nós destronamos os outros senhores. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores, porque você ama um e odeia o outro, e se você odiar a um, amar a um, você estará desprezando o outro. Mas se nós encontrarmos outro Senhor, ai de nós. Se nós encontrarmos outro Senhor, Deus ele pode até sentir nossa falta, sim, mas isso não afetaria em nada na sua grandeza, na sua majestade. Isso não mudaria Deus. Deus não deixaria de ser Deus por conta disso. Isso não afetaria Deus em nada. Porém, se nós deixarmos de tê-lo como nosso Senhor, aí nós perdemos absolutamente tudo. Por isso que vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo, porque não haverá glória nem futuro sem Deus. A Bíblia revela acerca das consequências de deixar outros senhores nos governarem. Jesus ele chama o dinheiro de Senhor, e se o dinheiro ele acabar dominando o nosso coração, a Bíblia diz que seremos afetados com muitas dores. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 9: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos. Armadilha, tentação, desejos insensatos e nocivos, que levam pessoas a afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessas cobiças se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Esse texto nos prova que esse tipo de escolha só levará ao desastre. Tentação, armadilha, desejo nocivo, afundar na ruína, perdição, muitos males, muitas dores. E quantos não estão passando por isso? Porque Deus já deixou de ser o centro da sua vida, porque os ídolos ocuparam o lugar de Deus no seu coração. Por isso, quando Deus disse que devemos buscá-lo acima de todas as coisas, é para o nosso bem, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e se não houver qualquer espaço no nosso coração que não seja preenchido por Deus, nós estamos fadados ao fracasso. A Bíblia diz, na palavra do semeador, que as preocupações desse mundo e o fascínio das riquezas, que é este grande ídolo, eles roubaram a semente, trazendo a destruição. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade, desejos impuros, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Portanto, quem perde, no caso de não haver senhorio divino no coração, é o homem. Quem perde por não servir a Deus, ou por não ter a Deus como Senhor absoluto da sua vida, não é o homem, mas é Deus. Não é Deus que perde, somos nós que perdemos. Por isso Deus deseja ser o nosso Senhor. É para o nosso próprio bem. E eu posso dizer a você com toda certeza esta noite:
vale a pena confiar em Deus. Vale a pena buscar o Senhor. Ainda que nos custe absolutamente tudo, vale a pena confiar em Deus. Deus jamais estaria exigindo demais de mim e de você. Mas Deus, Ele ordena que nós o busquemos com todo o nosso coração para o nosso próprio bem. A confiança é algo difícil de ser conquistada, ainda mais quando se perde a confiança. Para reconquistar, a dificuldade é em dobro. E quando se trata de confiança em relacionamentos, o que é mais importante do que a confiança entre pais e filhos? Você que é pai, certamente já disse inúmeras vezes o quanto seus filhos precisam confiar em você. Ou você que é filho, certamente já ouviu dos seus pais: você precisa confiar em mim. E ainda que os filhos não entendam, os pais sempre dizem: é para o seu próprio bem. Se você não depositar a sua confiança em mim, certamente você será iludido. Se você confiar no seu amigo, se você confiar ou em qualquer outra pessoa mais do que você confia em mim, certamente você será iludido, e para o seu próprio bem você deve confiar em mim. Quanto mais nós precisamos confiar em Deus. Quando Deus diz que devemos buscá-lo acima de todas as coisas, é para o nosso próprio bem. Deus, Ele deseja nos proteger. Deus deseja nos proteger dos ídolos que moram no nosso coração, que certamente nos levarão à destruição e nos levariam à ruína. Mas quantos decidem, ainda mais a partir de hoje, continuar confiando no Senhor e buscando a Deus de todo o coração? Ainda que para pertencer ao reino de Deus haja um alto custo, você crê que vale a pena? Você se entrega ao Senhor com toda a alegria? Você alegremente abre mão de tudo, vende tudo que tem em troca deste tesouro? Jesus já se tornou o principal e o maior tesouro da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Será que nós temos um coração igual ao de Zaqueu? O nosso coração está dividido igual ao coração do jovem rico. A Bíblia diz que certo homem desejava entrar no reino. Jesus diz que o jovem se aproximou dele e o respondeu de forma negativa. Ele se aproximou de Jesus com uma boa intenção. Você conhece a história? O jovem rico que conhecia os mandamentos disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que boa intenção ele não tinha. E Jesus disse: você só precisa de uma coisa. Uma coisa ainda te falta. Ainda te falta eu ser o Senhor da tua vida. Ainda te falta destronar esse ídolo que está no teu coração, que são as riquezas, para que haja espaço para mim. Porque o coração só tem espaço para mim se não tiver espaço para mais nada. E Jesus disse: tira esse Deus com D minúsculo da tua vida e se renda ao verdadeiro Deus. Abre mão das tuas riquezas e certamente você terá liberdade de me buscar com todo o seu coração. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele saiu triste da presença do Senhor. Mas o que dizer de Zaqueu? Zaqueu que também tinha uma boa intenção. Ele desejava buscar a Cristo, ele desejava ver a Cristo. Mas quando Jesus pediu que ele descesse da árvore, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus na sua casa com uma alegria. A alegria que somente Deus pode dar. A alegria que nos preenche e nos faz abrir mão de todos os nossos ídolos. A alegria que nos faz obedecer a Deus. Zaqueu era incapaz de obedecer a Deus. Como publicano, ele tinha muitos bens, mas a Bíblia diz que ele decidiu cumprir a lei ao dizer: eu abro mão de tudo. Se por acaso eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais.
Zaqueu passou a obedecer como alguém que pertence ao reino, como alguém que pertence a Jesus e recebeu de Deus a graça manifesta na atitude de fazer o bem, na atitude de obedecer ao Senhor. Assim também nós devemos seguir alegremente como filho de Deus, em obediência, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, até que nada mais importe, como resultado da nossa confissão. Quantos já confessaram a Jesus como Senhor das suas vidas? Aleluia! Então tome posse da salvação que é em Cristo Jesus e não desista. Vá até o fim, porque ainda que nos custe tudo, vale a pena servir e seguir a Jesus. Posso dizer amém, igreja? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a perseverar até o fim, obedecendo a sua poderosa palavra. Estejamos de pé em nome de Jesus. Eu convido o nosso irmão Marciano para estar encerrando este trabalho com uma oração em nome de Jesus.